Olá, meus amigos, aqui é o professor Felipe Gil França e vamos conversar hoje sobre o segundo pilar desse canal do YouTube, que é pesquisa científica. Meus caros, além de conversar, de trocar ideias sobre concursos públicos, esse canal se destina também a dialogar sobre pesquisa científica. E eu me sinto totalmente à vontade para isso, porque foi o meu caminho nos últimos 15 anos. Literalmente, percorri todas as fases da pesquisa científica, tanto lato sensu quanto estrito sensu, e trouxe alguns resultados, como mais de 10 mil livros vendidos, né? Mais de 10 mil exemplares vendidos das minhas obras, e acredito que alguma experiência eu poderei trazer para vocês para talvez facilitar a vida de vocês por tudo aquilo que eu superei nesse tempo, por todos aqueles erros que eu cometi e aprendi com eles, e também com todas as minhas vitórias, todos os meus êxitos nesse caminho tão bonito que foi nesses últimos 15 anos. Logicamente, nesse caminho eu tive sorte de ter professores maravilhosos, tive a sorte de ter amigos, colegas de turma maravilhosos, mas também tive muito suor, muito esforço para chegar num ponto e para dizer para vocês que eu sou um professor, pós-doutor em Direito do Estado e que vendi mais de 10 mil obras em sendo traduções de livros, sendo adaptações da minha tese de doutorado, adaptações da minha dissertação de mestrado, que viraram obras já reconhecidas porque foram reeditadas algumas vezes, tá? Meus amigos, então o primeiro passo aqui da nossa conversa é compartilhar um pouco da minha história. Eu me formei em 2002 na Faculdade de Direito de Curitiba e logo ingressei numa pós-graduação em Direito Civil. Ao mesmo tempo, eu fiz uma pós-graduação e especialização em Direito Administrativo. Logo em seguida, ingressei no mestrado na PUC Rio Grande do Sul, com o professor Juarez Freitas sendo o meu orientador. Tive, então, o grande salto qualitativo do meu estudo. Por quê, meus caros? Além de ter professores maravilhosos, como o professor Ingo Sallet, como o professor Araquém de Assis, tantos outros juristas que eu tive a oportunidade de dialogar lá na PUC Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de estudar em outras faculdades dentro da PUC, como foi o estrito sensu da Faculdade de Filosofia. Como, por exemplo, eu estudei com o professor Ernildo Stein, fantástico professor de filosofia. Após isso, meus caros, defendi minha dissertação de mestrado em 2 anos e meio, onde eu morava parte do meu tempo em Porto Alegre, parte do meu tempo em Curitiba. Mais ou menos a logística era a seguinte: de domingo a sexta à tarde eu ficava em Porto Alegre, voltava para Curitiba sexta à noite para ministrar aulas. Sábado de manhã eu ministrava aulas também numa faculdade aqui em Curitiba, na Faculdade de Direito da Universidade de Tuiuti, e domingo eu já voltava para Porto Alegre. E assim foram 2 anos e meio de muito trabalho, mas foram um dos anos mais produtivos que eu tive na vida, e realmente o meu salto, como eu disse para vocês, qualitativo de pesquisa aconteceu. Por que eu mergulhei de cabeça? Porque eu respirava pesquisa científica todos os dias. Eu chegava 8 horas da manhã na universidade e saía 9 horas da noite, religiosamente, todos os dias. Ou seja, pelo esforço para alcançar um objetivo muito claro, muito determinado. Qual era esse objetivo? Escrever uma dissertação. Eu consegui, além do progresso que eu imaginava, eu consegui ter um progresso muito além do que eu imaginava, tá? E essa dissertação, logo em seguida, foi levada para a editora Revista dos Tribunais e foi aceita pela editora Revista dos Tribunais e se tornou esse livro, Controle da Administração Pública. Hoje esse livro está na 4ª edição, meus amigos. A 4ª edição que foi incorporada pela editora Saraiva. Então eu tenho a alegria de trabalhar com fantásticos profissionais, tanto da editora da Revista Tribunais como da editora Saraiva, que são as duas maiores editoras do Brasil. Além desse caminho acadêmico direto dentro
da academia na faculdade, eu tive uma outra oportunidade fantástica na vida, que foi trabalhar ao lado do professor Luiz Guilherme Marinoni. O professor Luiz Guilherme Marinoni, uma pessoa genial, generosa e fantástica, com quem eu aprendi muito e com quem eu pude imaginar que um dia eu poderia ser doutor, que era algo assim realmente muito longe das minhas expectativas. E fui começar a pensar sobre projetos, né? Projetos de doutorado, o que poderia ser a tese, e consegui ingressar no doutorado na PUC Rio Grande do Sul, novamente. Lá eu tive o professor Carlos Alberto Molinaro como orientador, o professor Ingo Sallet como co-orientador, e percorri 4 longos anos também de muito suor, de muito esforço. Grande, mais uma vez, oportunidade que tive foi poder estudar full time também, de maneira assim específica, o tema do meu doutorado na Universidade Clássica de Lisboa. Fui estudar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, junto com o professor Vasco Pereira da Silva. Novamente eu tive um novo salto qualitativo da minha pesquisa científica, porque lá eu entendi o que é ser um pesquisador real. Uma biblioteca espetacular, uma biblioteca nível mundial, onde você tinha acesso a livros que, por exemplo, infelizmente aqui no Brasil você não tem acesso. Eu descobri que a minha tese, que o meu projeto de tese do doutorado não era o meu projeto de tese de doutorado. Então aqui fica já a primeira dica para vocês, meus caros. Tema de pesquisa científica você não escolhe, você é escolhido por ele. E essa realização de que o tema lhe escolhe é algo fantástico, porque você passa a escrever com verdade. Guardem isso para vocês. Escrevam a sua verdade. Não escrevam a verdade, talvez, do seu orientador. Não escrevam a verdade do que o seu pai quer, que o seu vizinho estava procurando como resposta no processo dele. Busque interiormente qual é a sua verdade. E a minha verdade era superar a questão da discricionariedade administrativa. Algo que sempre me incomodou, a ideia de que o judiciário não poderia controlar a tal da discricionariedade administrativa. Jamais aceitei essa afirmação e cheguei a fazer um doutorado especificamente para demonstrar que essa afirmação não corresponde com a nossa realidade. E foi assim que eu fiz, e foi dessa maneira que meus professores, que meus orientadores apostaram no meu trabalho. E esse trabalho, meus amigos, virou essa obra aqui. Ato Administrativo e Interesse Público, que está na terceira edição. E se vocês observarem ali um pouco mais perto, essa terceira edição foi prefaciada pelo professor Lênio Streck, além de prefácios da sensacional professora Gisela Bester e do próprio Vasco Pereira da Silva, meu orientador português, com quem eu tenho grande carinho, respeito, por essa pessoa que me ajudou tanto nesses caminhos. Até estou aqui recordando que ano retrasado eu tive a oportunidade de voltar lá para a Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa como conferencista e tive o prazer de reencontrar as responsáveis pela biblioteca. Elas lembraram de mim e eu tive uma alegria muito grande de devolver todo aquele esforço, todo aquele empenho que foi o livro. Ou agora já na terceira edição, ou seja, aquele rapaz que sentava num gabinete frio, eu fui numa época de inverno em Lisboa, e fazia pilhas e pilhas de livros, né, para poder tirar xerox, para poder pesquisar, para poder ali garimpar mesmo o conhecimento, trouxe o resultado de volta para a sua casa, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que também considera como casa. Então, meus amigos, após defender o doutorado, então, na própria banca de doutorado, o professor Ingo Sartre me convidou para fazer o pós-doutorado, que é um pós-doutorado chancelado pela CAPES, que foi realizado ali na PUC Rio Grande do Sul
também passei por um processo seletivo, logicamente, o professor me convidou para esse processo seletivo, né, que a PUC abriu, um edital específico para isso, e tive a alegria também de poder fazer ali o pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Esse pós-doutorado, que foi a tradução de uma nova obra, que foi lançada também pela editora RT, que é um livro do professor Klaus Bosselmann, um alemão que escreveu um livro em inglês, que hoje mora na Nova Zelândia, um texto sensacional, que é sobre o princípio da sustentabilidade relacionado com a ideia de governança e tutela do meio ambiente. Uma obra que teve uma absorção fantástica no mercado, ou seja, trilhei literalmente, meus caros, dentro da pesquisa científica, todos os caminhos, eu tive pouso em todos os portos possíveis de estudos, né, e de oportunidades que alguém pode ter. Então isso me deixa bastante tranquilo para poder dizer a vocês: é possível acabar sua monografia sem tanto estresse. É possível fazer o seu artigo científico sem se descabelar tanto. Eu consegui fazer isso? Talvez não, por falta de experiência e por falta de alguém que me orientasse. Lá no início, né? Lá no início, alguém que dissesse: Felipe, não se estresse tanto. Felipe, não se descabele, vai dar certo. Mas Felipe, professor Felipe, o senhor não teve orientadores excelentes? Acabou de mencionar vários. Tive fantásticos orientadores. Mas os meus orientadores talvez não tinham essa possibilidade de sentar e conversar comigo e indicar que os caminhos das pedras não é um bicho de sete cabeças como nós observamos hoje após ter trilhado todo esse caminho. E não por falta deles, não porque eles queriam o meu mal, não porque eles queriam que eu sofresse para aprender de uma forma mais eficiente. É porque, meus caros, hoje em dia nós imaginamos, ou pelo menos eu imagino e quero aqui compartilhar com vocês, que elaboração de pesquisa científica precisa ter estratégia. E é disso que eu quero conversar com vocês, sobre estratégias. Por exemplo, as pessoas normalmente estão muito mais preocupadas com as respostas que elas estão buscando na sua monografia, na sua dissertação, e se esquecem das perguntas. As perguntas são muito mais importantes que a resposta. As respostas são consequências naturais das suas perguntas. Então, o primeiro passo para iniciar uma boa monografia, uma boa dissertação, uma boa tese, é saber fazer a melhor pergunta. É muito difícil, lógico, mas deixe um pouco a preocupação de respostas de lado e se concentrem na pergunta, porque a pergunta será a pergunta ou as perguntas serão os trilhos que levarão vocês a uma resposta adequada. E essa resposta adequada, ou seja, aquela resposta que cabe como uma luva à sua boa pergunta, trará a você um bom trabalho, um trabalho interessante, um trabalho que vai ser lido por todo mundo. Segundo ponto não se preocupe com essa ideia, esse tema é muito batido, esse tema todo mundo já falou sobre ele. Não. Não existe tema no direito em que já tenha sido falado tudo sobre ele. Existe tema que não tenha tido uma boa pergunta. Novamente, qualquer tema que vocês escolherem, absolutamente qualquer tema que vocês escolherem, precisa ser bem elaborado as suas respectivas perguntas. Essas questões que precisam ser lembradas. Terceiro ponto, nunca se esqueçam, meus amigos, que qualquer trabalho científico de vocês, precisa ter base bem clara em 3 pilares: jurisprudência, legislação e doutrina. Ou seja, as suas perguntas precisam ter trilhos bem claros na jurisprudência, na legislação e na doutrina. Se o seu tema, se o seu objetivo não tiver uma luz em cada um desses trilhos, mude de tema. Ou adapte o seu tema para que ele tenha claramente esse trilho. Do contrário, vocês vão sofrer desnecessariamente. Desnecessariamente.
Última dica que eu quero dar aqui para vocês, meus caros, parece óbvio, parece elementar, mas é sempre importante lembrar. Qualquer trabalho jurídico precisa começar aonde? Na Constituição. Na Constituição. A leitura do nosso direito hoje, uma interpretação conforme a Constituição, é algo obrigatório. Tá? Então, se vocês querem ter um trabalho de sucesso, um trabalho que tem uma coerência científica bastante clara, apoiem o seu trabalho, tenham como eixo estrutural o seu trabalho na nossa Constituição. Nesse primeiro vídeo, meus amigos, eu queria apenas me apresentar, lançar algumas luzes para a discussão, para o debate, e certamente teremos outras tantas conversas sobre esse importante pilar aqui do nosso canal, que é a pesquisa científica. Fico à disposição de vocês aqui nos comentários, peço que vocês divulguem e compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal, e se gostaram, curta esse vídeo aqui. Falamos em outras oportunidades. Um grande abraço, tchau, tchau.